Se você acompanha o futebol americano, sabe que se trata de um esporte bruto, de contato físico e, claro, em que contusões de diferentes níveis de gravidade acontecem. Como todo esporte, também existem aqueles atletas mais brutos e também aqueles que são considerados sujos. Mas no final dos anos 2000, um esquema institucionalizado que premiava atletas que contundiam adversários balançou a liga. Esse foi o Bounty Gate. Depois da final da NFC entre Saints e Vikings da temporada 2009, vários jogadores e técnicos dos Vikings acusaram jogadores da defesa dos Saints de tentarem contundir o quarterback Brett Favre de propósito. Os Vikings estavam particularmente irritados com o defensive end Bob McCray, o defensive tackle Remy Ayodele, que atingiram Brett Favre com pancadas ilegais abaixo da linha dos joelhos e tiraram o quarterback da partida com uma lesão no tornozelo. O então técnico dos Vikings, Brad Shearers, disse ter contado pelo menos 13 pancadas consideradas sujas e outras tantas que podiam ser consideradas suspeitas. As reclamações dos jogadores e treinadores dos Vikings fizeram com que seu dono, Zig Wilf, fizesse uma reclamação formal à liga. Só que nenhuma ação foi tomada pela NFL naquele momento. Pareciam que aquelas eram apenas reclamações que um técnico que vê seu time ser eliminado faz. Mas as coisas mudaram pouco antes da temporada 2010. Um jogador dos Saints fez uma denúncia anônima à NFL e relatou que havia dentro do vestiário um esquema de recompensas por machucar jogadores adversários e que os quarterbacks Brett Favre dos Vikings e Kurt Warner dos Cardinals pagariam os maiores valores e por isso foram tão visados nos playoffs. O cabeça do esquema tinha nome e sobrenome, e era o coordenador defensivo dos Saints na época, Greg Williams. A comissão técnica e os jogadores do time negaram haver qualquer tipo de esquema desse tipo, e o jogador que fez a denúncia acabou voltando atrás. Mesmo assim, a NFL encontrou evidências suficientes para abrir uma investigação que começou depois da temporada 2010. Quase um ano e meio depois, a NFL anunciou que as investigações feitas descobriram um esquema de recompensas para contundir adversários gerido pelo coordenador defensivo dos Saints, Greg Williams. Além disso, foram descobertas evidências de que Greg Williams tinha organizado esquemas semelhantes enquanto foi coordenador defensivo dos Titans e dos Redskins, e quando foi treinador principal do Buffalo Bills. Mas ela preferiu focar suas investigações no esquema atual que funcionava nos Saints. Aos poucos, os detalhes das investigações foram sendo revelados. O jogador autor da denúncia anônima era, na verdade, o ex-assistente defensivo dos Saints, Mike Cerullo. Antes da temporada 2010, ele foi demitido por Greg Williams. Oficialmente, o motivo de sua demissão tinha sido performance, mas segundo Cerullo, ele era o encarregado da contabilidade e do pagamento dos prêmios dos jogadores, mas não concordava com o esquema e, ao questioná-lo, acabou demitido. Os valores das recompensas também foram a público. Se um jogador de times especiais conseguisse derrubar um retornador atrás da linha de 20 jardas, por exemplo, ele receberia $100. Um tackle que fizesse um adversário sair de campo valia $1.000, e apagar um adversário valia $1.500. Haviam também multas por errar um tackle, falhar na cobertura ou cometer faltas. Os valores dobravam ou triplicavam se fosse num jogo de playoff, ou caso a vítima fosse uma das estrelas adversárias. E a NFL confirmou que Brett Favre e Kurt Warner realmente foram alvos especiais nos playoffs de 2019, assim como Aaron Rodgers e Cam Newton nos jogos da temporada regular de 2019 e o quarterback do Seattle Seahawks, Matt Hasselbeck, no jogo do Wild Card de 2011. Além de Greg Williams, o linebacker Jonathan Vilma, uma das principais estrelas daquela defesa, também estava bastante envolvido com o esquema. Antes da final da NFC de 2009, ele colocou um bounty especial de $10.000 caso alguém conseguisse tirar Brett Favre do jogo. Michael Ornstein, um agente de vários jogadores naquela época,
também tinha participação no esquema e colocou valores não revelados na vaquinha entre 2009 e 2011. O técnico principal dos Saints, Sean Payton, e o general manager do time, Mickey Loomis, não só sabiam da existência do esquema, como tentaram encobri-lo durante as investigações. Vários e-mails deles falando sobre o assunto com Greg Williams e com Michael Ornstein acabaram revelados. O dono dos Saints, o empresário Tom Benson, aparentemente não sabia da existência do esquema. E quando os boatos sobre sua existência começaram a aparecer em 2019, ele questionou seu general manager e seu técnico principal sobre o assunto, mas ambos desmentiram o esquema do chefão. Não foram encontrados nenhuma evidência de que havia dinheiro da franquia dos Saints envolvido nesses bounties. Pouco depois da NFL revelar os detalhes das investigações, 4 ex-jogadores do Washington Redskins, que foram comandados por Williams, foram a público denunciar que havia um esquema semelhante na época que ele foi coordenador do time entre 2004 e 2007. Logo depois, outros 8 ex-jogadores dos Bills revelaram o mesmo sobre a época que ele foi técnico principal do time entre 2001 e 2003. Quando foi chamado para depor, Greg Williams negou todas as acusações e disse não existir nenhum esquema desse tipo. Mas pouco depois disso, foi vazado um áudio do vestiário antes do jogo dos playoffs de 2012 dos Saints contra o 49ers, em que Williams claramente orienta seus jogadores a contundir o wide receiver Michael Crabtree, o tight end Vernon Davis e o running back Kendall Hunter. Além disso, ele deixa subentendido que há um bounty especial do quarterback Alex Smith, mandando seus jogadores atingir o quarterback dos 49ers na cabeça e no pescoço. Com o processo aberto na justiça, em 2012, Jonathan Vilma e outros 7 jogadores da defesa dos Saints foram a julgamento, e todos negaram a existência do esquema, e ainda acusaram o comissário Roger Goodell de abuso de poder. Em março de 2012, a NFL anunciou as punições. Apesar de se declarar inocente, Greg Williams foi considerado o principal responsável pelo esquema e foi suspenso por tempo determinado. É até hoje a única suspensão por tempo determinado para um técnico da história da NFL. Por tentar mascarar o esquema, Sean Payton foi suspenso por toda a temporada de 2012, com sua suspensão valendo a partir do dia 1º de abril de 2012, e ele se tornou o primeiro técnico da história da NFL a ser suspenso por um ano por qualquer motivo. O general manager Mickey Loomis foi suspenso pela primeira metade da temporada, e o assistente técnico Joe Vitt foi suspenso pelos primeiros 6 jogos da temporada. A franquia dos Saints foi multada em $500 milhão, a maior multa que o acordo dos donos permitia para uma franquia, e eles também acabaram perdendo suas escolhas de segunda rodada de 2012 e 2013. Além disso, as reuniões de vestiário do time deveriam ser gravadas por toda a temporada, e essas gravações seriam enviadas para a NFL para auditoria. Alguns jogadores que participaram do esquema também acabaram punidos depois de decisões do próprio sindicato dos jogadores. O linebacker Jonathan Vilma foi suspenso por toda a temporada de 2012. O defensive tackle Anthony Hargrove foi suspenso por 8 jogos. O defensive end Will Smith foi suspenso por 4 partidas. O linebacker Scott Fujita, que já tinha saído do Saints e estava no Browns, foi suspenso por 3 partidas. Pelas investigações, aparentemente mais de 20 jogadores estavam envolvidos, mas só acabaram punidos aqueles que estavam mais claramente envolvidos ou que lideravam o esquema. A maioria desses jogadores acabou voltando à liga, e Sean Payton foi treinador dos Saints até o final da temporada 2021. O próprio Greg Williams conseguiu continuar sua carreira de coordenador defensivo, mas claro, acabou só treinando times sob o comando de Jeff Fisher, Hugh Jackson e Adam Gase, todos treinadores péssimos que treinaram times horríveis. Sua última posição na NFL foi como coordenador defensivo dos Jets, e ele acabou demitido depois de aparentemente ter entregado o jogo da semana 12 contra os Raiders na última jogada da partida, e ele não voltou mais à NFL desde então. Claro que se ele nunca mais voltar, não vai fazer falta. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, dê um like e segue o canal para mais histórias como essa. E não se esqueça de compartilhar com outros fãs de NFL. Valeu e até a próxima.